Hoje é o nosso curso Fé, que a gente tem falado um pouquinho aqui em nome de Jesus. E hoje é a lição número 2, tá, pessoal? Todo mundo tá com a lição número 2? Confere aí, povo de Deus. Vê aqui em cima, aqui, ó, se tá escrito assim, ó, lição número 2. Já embaixo tá escrito curso Fé. Confere aí. Você não pode estar com a lição número 1, tá? Tem que ser número 2. Deixa eu perguntar outra coisa antes de começar. Quem fez o questionário aqui atrás? Vocês fizeram? E aí, como é que foi lá? Foi bem? Foi mal? Pastor, foi mais ou menos, pastor. Ninguém colou não, né, pessoal? Não pode colar não, hein? Mas depois você faz esse questionário do curso Fé número 1 e hoje você vai ter o número 2 para fazer em casa também, tá, pessoal? Aí você faz direitinho, vê como é que tá aí a sua fé, como é que tá o seu aprendizado com esse curso Fé em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje lição número 2. A lição é os 5 passos do que, pessoal? Da vitória. São os 5 passos da vitória, pessoal. E nós precisamos aprender esse propósito aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você, tá? Eu queria que você me respondesse essa pergunta. Deixa eu te perguntar. A fé, ela move montanhas? Ela remove montanhas, sim ou não? E agora? E aí, povo de Deus? A fé remove montanhas, sim ou não? Pastor, tá na palavra. Então quer dizer que se você chegar para uma montanha e falar assim, montanha, sai daí. Será que a montanha sai, pessoal? Vamos aprender na palavra, em nome de Jesus? Aqui na frente está escrito assim, ó, os 5 passos da vitória, tá? Eu quero ler com você a parte de dentro. Aqui, ó, a primeira parte aqui, ó, dos 5 passos da vitória aqui dentro. Essa é a mensagem que eu vou começar com você em nome de Jesus, tá? Não vai ser lá na página principal, não. Eu quero já começar aqui em nome de Jesus. Isso. A primeira página aqui na frente, você que está de casa também está assistindo, essa primeira página aqui que nós vamos acompanhar agora em nome de Jesus, tá? Diz assim, pessoal, os 5 passos da vitória. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha o quê, pessoal? Secado desde o quê? Desde a raiz, ou seja, nunca mais ia crescer. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será o quê, pessoal? Lhe será feito. Lá em Marcos 11, no versículo 12 ao 14, do 20 ao 23. Este texto nos fornece inúmeros ensinamentos. A parte em negrito é a que vamos estudar nesta lição, que tem de fé em Deus, tá, pessoal? Deixa claro aqui para mim e para você, irmãos, que as próprias palavras de Jesus foram essas aqui. O próprio Jesus, ele deixou claro isso aqui para mim e para você, irmãos. Tanto que ele deixa bem claro aqui, né, para Pedro, ele diz assim, ó, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jesus falou isso aqui, pessoal. Então tudo que a gente declarar há de ser feito, tudo que a gente falar há de fazer. A pergunta é, será que está certo isso aqui, como eu falei com vocês aqui no estudo do primeiro? A fé remove montanhas? Será que realmente a fé vai mover uma montanha, pastor? Irmãos, nesse estudo aqui, nós vamos estudar 5 passos da vitória. Pensa numa coisa que você quer adquirir na sua vida. Pensa numa coisa que você quer receber na tua vida. Pensa aí, rapidamente. 10 segundos para você pensar em alguma coisa que você quer, que você tem pedido para Deus. Irmãos, são 5 passos apenas para você receber isso. Não é muito, irmãos. São 5 passos. E eu posso dizer uma coisa para você, tá? Desses 5 passos, eu digo para você que são só 4. O 5º você não precisa fazer. São 4 passos da vitória, pastor. O senhor está indo contra o missionário, então, pastor? Porque o missionário botou aqui 5 passos da vitória. Não, foi o próprio missionário que vai te explicar sobre isso. O próprio missionário. Quando ele fala os 5 passos da vitória, 4 desses passos são seus.
E o último passo, pastor, o que é? Eu vou te explicar no final, tá? Você de casa não sai daí, que eu vou te explicar o último passo, por que você não precisa fazer nada, em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal. Aqui vai dizer assim, ó, a fé que nunca removeu montanhas. Ou seja, a fé nunca removeu montanhas, pessoal. A sua fé não consegue remover montanhas, não tem nada a ver com isso, irmãos. Não tem nada na Bíblia dizendo que a fé moveu alguma montanha, algum monte. O monte se moveu. Não, não é isso. A palavra fala diferente, tem um entendimento aqui da palavra. Vai dizer assim, ó, vamos lá. Diz assim, durante séculos, milhares de pessoas têm encontrado inspiração na narrativa de Marcos. Também foi desse relato que alguém, sem ter o trabalho de verificar bem, cunhou a célebre e bonita frase, conhecida em todo o mundo: a fé remove o quê, pessoal? Você já viu todo mundo falando isso aí fora? Até quem não conhece a palavra, irmãos. Até quem é talvez alguma religião aí fora, o pessoal fala isso. A fé remove montanhas. O pessoal às vezes não sabe o que está falando, pessoal. Olha o entendimento aqui, diz assim, ó, continuando. Tal afirmação é recitada por milhões de pessoas e até mesmo pelos inimigos da fé cristã. Por ser mentirosa, essa frase não aguenta o menor confronto com as Escrituras. Lembro-me bem de quando disse aos pastores que a fé não remove montanhas. Eles se entreolharam e depois, em uma atitude de espanto, perguntaram-me: então como é? O mesmo sempre acontece quando em nossas igrejas digo a estas pessoas que a fé não remove montanhas. É compreensível o espanto e, na verdade, essa é uma das razões porque tantas pessoas com tanta fé não recebem coisa alguma de Deus. Na história relatada por Marcos, estudaremos os versículos 22 e 23 do capítulo 11, nos quais encontraremos os 5 passos do que, pessoal? Da vitória. Irmãos, é bem claro isso aqui, tá? Quando Jesus falou, quando está na Escritura Sagrada que a fé, ela move montanhas, não é que você vai chegar para uma montanha e vai mover. Por exemplo, o que pode ser uma doença na vida de uma pessoa? É uma montanha. O que é um impedimento da pessoa receber alguma bênção? É o quê? Uma montanha. O que é, por exemplo, né, algum mal que a pessoa está tendo no seu corpo? É o quê? Uma montanha. Um vício, por exemplo, é o quê? Uma montanha. Uma dificuldade de você receber aquilo que você tanto está orando por anos. Isso significa o quê? Então, o que a Bíblia ensina? Você tem que falar diretamente com a montanha. Você tem que dizer para a montanha é aquilo que te impede de ter uma bênção de Deus. Se você tem uma doença, você tem que falar para a montanha, ou seja, para a doença. Doença, sai do meu corpo agora, em nome de Jesus. E vai acontecer. Amém, pessoal? É isso que é a montanha. E as pessoas não entendem isso. Todo mundo acha que você pode chegar para uma montanha e falar: montanha, sai daí. Bom, imagina se fosse assim. Imagina como seria bom. Cadê as mulheres aí, dona de casa aí? Diga glória a Deus. Vocês tomam conta da sua casa lá. Imagina você chegar para sua casa assim, ó. Casa, se arrume sozinha. Que maravilha, irmãos. Não ia ser bom? Sim ou não? Essa semana eu estava aqui, ó. Não repara qual tá assim os propósitos. Não, eu estou tirando que hoje eu vou pintar, tá? Mas eu tirei aqui, aí limpei direitinho, fiz a limpeza. Mas deu um trabalho só isso aqui, irmãos. No último culto agora de quarta-feira, deu um trabalho, tirei, aí fui tirando e dobrei os banner grandes, né? Aí fui dobrando, coloquei ele dentro, aí deu uma limpeza ali, aquela coisa toda. O rapaz veio aqui, ele fez a moldura melhor ali do altar pra gente, melhorou o negócio ali, e hoje eu vou estar pintando isso aqui. Aí, irmãos, eu fico pensando, imagina só se a gente tivesse esse poder, eu chegar aqui e falar assim: parede, seja pintada agora. Caramba, que coisa boa, irmãos. Seria ótimo. Mas não é esse o entendimento, irmãos. O entendimento aqui é você falar diretamente com alguma coisa. É você falar diretamente com a montanha. O que é a montanha, então? Doença. Mais o quê? Tá, fala alguma coisa. Um problema. Mais o quê, povo de Deus? Pode falar. Briga dentro de casa, confusão. Então você fala diretamente com a montanha. Entende isso? Você fala diretamente com o problema. É isso que ensina aqui na palavra de Deus. É isso que o missionário está ensinando em nome de Jesus. Amém, pessoal? Irmãos, o curso Fé é uma bênção, né? Sim ou não? Olha quanta coisa a gente aprende. Nem começou a palavra ainda direito. Olha quanta coisa a gente já aprendeu aqui hoje. A montanha é o problema que você está passando.
Fale diretamente com o problema, pessoal, e manda embora em nome de Jesus, tá? Aqui embaixo vai dizer assim, vamos lá. O primeiro passo, pessoal, veja bem. Primeiro passo é ter fé em quem? Se você não tiver fé em Deus, nada vai acontecer, pessoal. Você precisa permanecer tendo fé em Deus. Você tem que ter fé nesse Senhor e Salvador da tua vida. Eu botei assim no meu estudo, ó, não pode ser dividido. Você não pode ter o seu pensamento dividido. Ou você confia em Deus ou você não confia. Ou você crê na palavra de Deus ou você não crê. O teu pensamento não pode ser dividido. Tem gente que, pastor, eu confio muito em Deus, eu creio muito em Deus. Você crê, mas é cheio de superstições. A pessoa não crê. Já viu jogador de futebol? Jogador de futebol, o senhor já viu? Quando entra em campo, como é que eles fazem? Bota o pé o quê? Não é isso? Não é? Bota o pé direito, toca no chão. Não é isso, pessoal? Então você vê, irmão, as pessoas têm superstições. Eu creio em Deus, mas quantas superstições as pessoas têm? Quantas simpatias as pessoas têm? Os mais antigos aí, ó. Tá amarrado, pastor, não tem simpatia não. Mas tem um monte de gente que tem, não tem, pessoal? Tem um monte de gente que tem isso, irmãos. Tem gente que com um soluço, faz o que com soluço? Bota algodãozinho na testa com soluço. Passa debaixo, não pode passar debaixo da escada, né? Não pode passar debaixo da escada. Irmão, eu tenho certeza, que quem inventou esse negócio de passar debaixo da escada foi um pedreiro. Nada contra o pedreiro não, hein, pessoal? Nada contra. Mas por que eu estou falando isso? O pedreiro fala assim, poxa, eu estou fazendo a obra aqui, se cair alguma coisa vai cair na cabeça de alguém. Aí o pedreiro foi e inventou essa mágica aí. Falou, se passar debaixo da escada dá ano de azar, é isso mesmo? Dá azar, né, pessoal? Passar debaixo da escada dá azar. E nunca mais ninguém quis passar debaixo da escada para não atrapalhar o pedreiro. Glória a Deus, né? Espertos os pedreiros. Mas amém. Entenda que tem pessoas que têm essas simpatias, superstições. Irmão, o chinelo virado. Lembram disso? O chinelo virado, quem foi que inventou isso? Quem foi que inventou? Foi a mãe. Pra quê? Pro filho não fazer o quê? Não tropeçar, irmãos. Então são simpatias que não precisa disso, irmãos. Não precisa desse negócio. Você vê a pessoa, eu confio em Deus. Confia, mas tá tomando banho de pipoca. Como é que você confia em Deus assim? Eu confio em Deus, mas tá tomando... arruda é banho que fala, não? Arruda é banho que fala? Tá tomando banho de arruda? Que confiança você tem em Deus, irmãos? Então assim, ou você confia em Deus ou você não confia. Não tem esse negócio, irmãos. Ou você crê de verdade em Deus, ou você, na verdade, está cheio de superstições e está cheio de simpatias. Ou é uma coisa ou outra. Você tem que decidir quem você é com Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, fica nessa aí. Se você tem um jogador me assistindo, em nome de Jesus, irmão, se você não entrar com o pé direito, se você não fizer isso aqui, não quer dizer que você não vai jogar mal. Você tem que falar com Deus antes do nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Para não ficar chateado também com o pastor. Vamos lá, pessoal. Primeiro passo, ter fé em Deus. Vai dizer assim, ó. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Está escrito em Marcos 11, 22. A nossa fé tende a estar somente em Deus. Muitos creem no Senhor, mas também seguem diferentes filosofias. Alguns creem em sua igreja, outros no pregador, e outros em quem, pessoal? Na Virgem Maria. Em algum santo ou em lugares especiais. Então pensa comigo, pessoal. Quero que você entenda uma coisa. Eu sou um homem de Deus. Eu fui enviado para cá para te abençoar, para te dar vitória. Mas você não tem que crer em mim. Você não tem que confiar. Pastor, quando eu estou orando, eu falo em nome do pastor Biratã. E não vai fazer nada, irmão. Não vai funcionar de nada. Entende? Você não pode confiar em nome da obreira Elza. Não vai virar nada, irmãos. Não vai adiantar de nada. Em nome da pastora Nice, em nome da pastora Luane, em nome dos obreiros dessa igreja, não, irmãos, não vai acontecer nada. Você tem que falar em nome de Jesus. Você tem que crer nele. É claro que eu fui um homem que Deus enviou para cá para te abençoar. Eu vou orar por você, eu vou lutar. Eu vou te ensinar pela palavra de Deus aquilo que Deus me revelar. Mas entenda, você tem que confiar em Deus. É nele que você tem que confiar. Você tem que continuar crendo no Senhor Jesus. Amém, pessoal? Continuando aqui, ó. Há certas pessoas que chegam ao absurdo de fazer peregrinações a cemitérios, olha que coisa séria, para colocar a mão no túmulo de alguém que morreu injustamente e, segundo elas, estaria operando o quê, pessoal? Irmão, isso é um absurdo.
Aí diz aqui, ó, essas pessoas jamais conseguirão ter fé em Deus, porque a fé vem pelo quê, pessoal? Por ouvir a palavra, está lá em Romanos 10:17, e diz assim, ó, quem age dessa maneira, além de não estar ouvindo o Altíssimo, está praticando exatamente o que as Escrituras condenam. A Bíblia nos informa o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Quando damos ouvidos à voz do Senhor, surge em nosso espírito uma certeza de que nos pertence aquilo que a palavra revela ser nosso. Isso é fé. E esse é o tipo de fé que precisamos ter em Deus. A nossa fé tem de estar em Deus. Só em quem, pessoal? Só nele. O Altíssimo não aceita dividir a sua glória com qualquer outro. Eu, o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem a meu louvor. As imagens de quê, pessoal? Está lá em Isaías 42:8. Irmão, isso aqui é bem claro. Deus não quer dividir a glória com ninguém. Ó, vira para essa pessoa que está atrás de você e fala assim, ó, Deus é ciumento. Sabia disso? Ele é ciumento, irmãos. Deus tem ciúme. Deus tem muito ciúme. Pensa só, eu de vez em quando eu estou muito grudado com a minha filha, abraçando minha filha, beijando ela, aperto ela. Minha filha parece até um ursinho de pelúcia, né? Aí de vez em quando eu aperto minha filha, ela, ai, pai, apertando ela. Aí eu de vez em quando eu falo assim, chega, vai pra lá agora. Ela, por quê? Eu falei, porque agora eu vou falar com Deus. Deus deve estar com ciúme. Amém, pessoal? É sua filha, você ama, é seu filho, você ama, o netinho, o sobrinho, enfim, né? Mas entenda, Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Por quê? Porque ele é único e poderoso. Amém, pessoal? Só ele pode fazer. Então entende, irmãos, não tenha essas superstições. Não divida a glória com ninguém. Você quer ver uma coisa agora? Agora você vai rir. Antigamente, quando você perdia uma coisa em casa, quem lembra disso? Ah, meu irmão. Solonguinho. Quem lembra desse negócio? Você lembra? Irmão, quantos pulinhos eu dei pra esse solonguinho? Tá amarrado, né? Tá repreendido isso aí, irmãos. Mas eu pulava, era muito. Já teve uma época, eu falei, solonguinho, não vou te dar 3 pulinhos, não, vou te dar 6 pulinhos. Né? E perdi uma coisa. Aí daqui a pouco achava, ô solonguinho, obrigado, solonguinho. Tá amarrado, irmãos. Tá repreendido esse negócio aí. Era tudo superstição isso aí, irmão. Hoje você entende que é tudo diferente. Hoje você entende que está na palavra de Deus, irmãos. Tudo que você quer está na palavra de Deus. Um senhorzinho uma vez me contava. Um senhorzinho lá de Senador Camará. O seu Manel, né? Um abraço pro seu Manel aí. O seu Manel, ele uma vez falou assim, pastor, perdi o meu dízimo dentro de casa. Falei, caramba, homem de Deus, quem tu arrumou com esse dízimo aí? Pastor, não sei. Procurei pra lá, procurei pra cá, pastor, não achava meu dízimo. Eu tinha escondido meu dízimo, pastor, eu escondi tanto que eu nem sei mais onde ficou. Falei, caramba, o senhor escondeu bem mesmo, hein, irmão? Ele pastor, eu procurei e não achei. Mas, pastor, eu tô com fé, eu vou achar. Falei, tá bom, vai nessa fé em nome de Jesus. Aí ele foi pra casa. No próximo culto ele falou, pastor, eu fiz uma oração na minha casa, eu orei, determinei lá, pastor, que ia achar o meu dízimo. Pastor, daqui a pouco do nada me deu um estalo, quando eu fui lá, eu achei meu dízimo, estava atrás da cama lá, pastor, que tinha caído. Aí ele achou o dízimo dele lá, eu falei assim, irmão, não pediu a solonguinho não, né? Não, pastor, tá amarrado, solonguinho, coisa nenhuma. Eu pedi foi pra Deus, eu falei, glória a Deus então, amém, isso aí. Por quê, irmão? Você tem que ter fé em Deus. Você não tem que ter fé em solonguinho. Isso eu fui ensinado lá atrás, lá na época, né? Minha mãe não era convertida ainda, eu era pequenininho. E aí ensinava isso. Ô filho, você perdeu? Pega a solonguinho. Aí toda hora tinha que ir lá. Dar 3 pulinhos pra solonguinho. Tá amarrado, né? Aí quando eu me corrigi, eu falei, Deus, me perdoa por tudo que eu fiz lá. Aqueles pulinhos pra solonguinho. Eu vou desfazer esses pulinhos agora em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, não tenha superstições não, tá, pessoal? Não fica esse pensamento. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Até um recadinho, né? Eu não sei se tem alguém assistindo agora, se alguém vai assistir. Mas para você que está passando uma luta financeira na sua vida, eu senti no coração que não era aqui da igreja, não, alguém que vai assistir esse vídeo. Mas você que está passando uma luta financeira na sua vida, o meu amigo, ou você confia em Deus ou você não confia. Você tem que parar de pegar dinheiro com a agiota. Você tem que confiar mais em Deus. Você fala que confia tanto em Deus, mas na hora que o calo aperta, você vai pegar dinheiro a juros. Isso está prejudicando você. Você tem que parar com isso.
Para de ficar pegando dinheiro com a agiota e começa a confiar mais em Deus. Você é tão apegado às coisas do mundo e fala tanto mal do dízimo e das ofertas da igreja, que o dízimo é 10% e devolvendo para Deus, que você, em vez de dar 10% de dízimo e falar mal, você ainda está pegando dinheiro com a agiota e gastando 30% aí fora. Cuidado você, tá? Tenha fé em Deus. Amém, pessoal? É só um recadinho assim que Deus mandou falar. Não sei quem vai assistir, né? Mas se Deus mandou, a gente obedece. Amém, pessoal? Vamos lá. Aqui embaixo está falando assim, ó. Segundo passo, falar ao quê, pessoal? Agora nós vamos descobrir aqui de novo, ó. Diz assim, ó. Qualquer que disser a este monte, em Marcos 11:23, é o que diz. Nós temos de falar ao quê, pessoal? Ao monte e dizer ao problema. É isso que eu falei com vocês, viu aí? Você tem que falar diretamente com o monte é o problema. Pensa num problema que você tem na sua vida agora. Pensa aí. Assim, 5 segundos para você. Pensa agora. Vou te dar 5 segundos. Pensa em algum problema que você está passando na sua vida. Você de casa também, 5 segundos. Pensou nesse problema? Pensou nele agora? Você tem que falar diretamente com o problema. Diretamente. Não importa o mal que seja, fala diretamente com o monte, diretamente com o problema. Problema é isso, isso e isso. Sai da minha vida agora em nome de Jesus. Amém, pessoal? É isso que está dizendo aqui. Aí diz assim, ó. Dizer ao problema, a miséria, a doença e a dor que saiam de nossa vida. O que remove montanhas é a nossa o quê, pessoal? É a nossa palavra. Preciso confessar que muitas vezes preguei dizendo que a fé removia o quê? Montanhas. Isso aqui é o missionário falando, tá, pessoal? Que ele pregava sobre isso. Pois eu havia aprendido a falar dessa maneira. Tinha ouvido os maiores pregadores do mundo assim se expressarem. Por isso, tenho de pedir publicamente perdão por haver ensinado tal. Bom, pensa no missionário. O missionário é um grande homem de Deus, sim ou não? Sim. O homem está pedindo perdão aqui publicamente para milhões de pessoas que participam do curso Fé. Até pessoas que não são da nossa igreja. Olha a humildade do missionário, irmãos. Olha como ele é humilde. Ele está pedindo perdão aqui para todo mundo. Olha que coisa, irmãos. Ele está falando assim, um dia eu preguei isso para vocês, que todos me perdoem. Olha a humildade dele. Isso aqui é só uma pessoa humilde. E vai continuar dizendo aqui, ó. A fé nunca removeu um só grão de areia. O que remove montanhas é a palavra. Mas qual a palavra? A palavra de Deus? Não. Qual é a palavra, pessoal? Caramba, que coisa, hein, irmãos? Tem gente que vai se embolar que isso aqui passou a minha palavra, mas a palavra é de Deus. Mas quem fala é quem? Somos nós, é você que fala, sou eu que falo. Então a palavra não é a palavra, você vai recitar a palavra de Deus, mas quem vai declarar é você. A palavra é sua, é você que vai declarar a palavra. Se você falar que você é uma maldição, você vai ser uma maldição. Mas se você falar, não, eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece, eu creio no milagre, é assim que vai acontecer. Amém, pessoal? Então a palavra é sua, porque é você que está falando. É claro que as escrituras é de Deus, mas é você que vai citar, é você que vai falar. Então depende muito do que você está falando na sua vida. Amém, pessoal? É isso que vai depender. Aqui atrás no estudo vai dizer assim, ó. É claro que a fé é necessária. É o primeiro passo para a vitória. No entanto, se alguém der o primeiro passo e não der o segundo, a obra não será feita. Depois que já existe a fé em Deus, é preciso falar a quem? A montanha, ou seja, o problema. Costumo dar o seguinte exemplo. A fé é o combustível e a palavra o veículo. Não há veículo que ande sem combustível e não há combustível que remova o quê, pessoal? Ou seja, um precisa do outro. Vocês entenderam isso aqui? Sim ou não? Um precisa do outro, irmãos. Não tem como. Né? Por exemplo, assim, vamos supor que você tem um carro. Você consegue andar com um carro sem combustível? Você tem que ter o combustível. Tem que ter o combustível. Não adianta, irmãos. Hoje em dia tem os carros elétricos, né? Por exemplo, né? A moto elétrica, tem carro elétrico, moto elétrica. Você consegue andar naquilo ali descarregado, se não tiver uma bateria? Não dá para andar. Então tudo que você... É como se um precisasse do outro, entende isso? Um tem que precisar do outro ali, tá? O primeiro e o segundo passo, um depende do outro. Não dá para ser sozinhos. Então um vai depender do outro ali em nome de Jesus, tá? Vamos continuar aqui, ó. O Senhor é um Deus de fé. Ele possui toda a fé e é perfeito. No entanto, no início, quando ele criou os céus e a terra, não ficou dizendo a si mesmo que tinha fé para criar o que quisesse.
e que a qualquer momento criaria várias coisas. Ao contrário, diz a Bíblia, que ele, o Senhor, agiu segundo os princípios que estamos estudando. E disse quem, pessoal? E disse Deus, está em Gênesis capítulo 1. E o resultado nós conhecemos. Irmãos, o nosso Deus, até o nosso Deus lançou a palavra. Na criação do mundo ele falou. Ele falou, e disse Deus, ele criou o mundo, mas ele falou com a palavra, ele determinou. Então é isso que ele nos ensina. Você tem que determinar para que essa doença saia do teu corpo. Esse problema que você está passando sai do seu corpo em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então aqui, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Você precisa entender isso aqui. Primeira coisa, primeiro passo, ter fé em Deus. E segundo passo, falar diretamente à montanha, tá? Isso é importante. Terceiro passo, não duvidar em quê? Em seu coração. Diz assim, ó. E não duvidar em seu coração. Marcos capítulo 11, versículo 23. Nesse ponto, está praticamente a chave de tudo. Você pode ter fé em Deus, falar ao problema que saia da sua vida e esperar que aconteça o melhor. Entretanto, se duvidar do que terminou, no fundo do seu coração, no íntimo do seu espírito, pode o quê, pessoal? Pode esquecer. A obra não... Irmão, não adianta. Isso aqui é muito duro, essa palavra aqui, tá? Se você está pedindo algo para Deus, você duvidar lá no fundo do seu coração, pode esquecer. Não vai acontecer. Não acontece. Se no seu espírito, na sua alma, você tiver alguma dúvida do que você está pedindo para Deus, está orando, não esquece, não vai acontecer. Você não pode ter dúvida alguma. Você tem que se colocar à disposição com Deus, crer que Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? E continua aqui, ó. Diz assim, aí no outro parágrafo. Tenho observado que quando peço algo ao Senhor, ou determino que aconteça alguma coisa, mas não avanço a bênção no íntimo, eu duvidava de que receberia. Duvidar no coração é uma declaração interior de que realmente não cremos naquilo que estamos fazendo. A mente pode estar muito bem sugestionada de todos os modos possíveis, mas se o coração duvidar, não receberemos o quê, pessoal? Você tem que ter certeza. Você precisa ter certeza no seu coração do que você está pedindo. Você precisa já crer que Deus vai fazer na sua vida, pessoal. É aí que Deus vai operar milagres e maravilhas, quando você crê na palavra de Deus. Mas vamos lá, o quarto passo. Quarto passo. Crê que se fará aquilo que diz. Diz assim, ó. Mas crê que se fará aquilo que diz. Marcos 11, 23. Esta é a consequência natural do terceiro passo. Se não duvidamos no coração, devemos crer. E quem crê se expressa. Observe, o Senhor Jesus não está dizendo que devemos crer que receberemos aquilo que pedimos ou oramos. Mas o que, pessoal? Então é isso que está dizendo a palavra aqui, pessoal. A Bíblia diz, mas crê que se fará aquilo que diz. Não é você crer que vai acontecer só. Você tem que crer naquilo que você está falando, naquilo que você está declarando. Quando você fala assim, eu creio na salvação da minha família, por exemplo, como se fosse quarta-feira da família, né? Eu creio na salvação da minha família. Você tem que crer no que você está falando. Porque tem gente que fala da boca para quê, pessoal? Tem gente que é assim, irmãos. Falou por falar, e aí não adianta de nada. Se você falar por falar, não adianta de nada. Essa semana, na terça-feira, eu estava no programa com o pastor Michael. Nós estávamos lá, né, no programação do Fala Amigo, né, da televisão. E eu estava escutando o pastor Michael atendendo uma irmã no telefone, que ligou para lá, para a televisão. E aí o pastor Michael ensinou ela a palavra, aí ela falou assim, não, pastor, eu creio que o Deus é Deus do milagre, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus é Deus do impossível, pastor, eu creio nisso. Pastor, inclusive o senhor orou pelo meu filho arrumar um trabalho essa semana, eu creio, pastor, que ele vai arrumar esse trabalho. Que legal, a irmã estava falando, né, ela crendo. Eu creio que ele vai arrumar esse trabalho, pastor, eu estou com essa fé. Aí ele, amém, irmã, glória a Deus. Aí no final ela falou assim, pastor, só que ele não arrumou ainda, o senhor pode orar de novo? Aí não adianta, irmãos. A mulher estava cheia de fé, mas daqui a pouco ela mostrou que era só a palavra que estava ali, mas ela não estava crendo no que ela estava falando. Se o pastor já tinha orado, o que ela tinha que fazer? Segurar a bênção, tomar posse e acreditar na palavra que foi lançada. Aí ela do nada falou, pastor, o senhor pode orar de novo? Ele ainda não arrumou emprego. Aí o pastor foi e falou, ô irmã, acabei de ensinar para a senhora aqui, ao vivo na televisão, pessoal.
Não acabei de ensinar para a senhora aqui? Ó, irmã, a senhora tem que aprender o que eu estou falando. Preste atenção, irmã. Aí a irmã, não, irmã, fica quieta, escuta o que o pastor vai falar agora. E pegou um pouquinho mais pesado. Aí no final ele falou, sabe por que o pastor teve que ser mais duro com a senhora? Porque senão a oração que eu fizer não vai adiantar de nada. Aí daqui a pouco sabe o que ela vai falar? Ah, o pastor orou e não aconteceu nada. A culpa agora é do pastor. Mas tudo depende da sua fé, de como está a sua fé, pessoal. Amém, Jesus? Isso aqui deixa bem claro para mim e para você, tá, pessoal? Então, é o poder da palavra. Aqui embaixo vai dizer assim, ó. Muitos afirmam que crerão quando receberem a bênção, ouvirem algum quê? Algum sinal. A pergunta é, irmão, você precisa crer que eu estou aqui? Eu, pastor Biratã. Você precisa crer que eu estou aqui? É isso. Você não precisa crer que eu estou aqui, porque você está o quê? Você está me vendo. Eu estou aqui ou não estou, pessoal? Até se eu fizer assim, você vai me ver. Não dá nem para me esconder que está esse negócio. Misericórdia. Né? Mas você está me vendo, você não precisa crer. Você não precisa crer que eu estou aqui. Agora, pensa numa coisa. Você crer é você conseguir, talvez até enxergar o que não está na sua frente. Você acreditar que vai acontecer. Isso é crer. Né? Como diz em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você tem que crer, irmãos. A mim você não precisa crer que eu estou aqui, porque você está me vendo aqui, aí é muito fácil. Ah, eu só vou crer em Deus quando eu ver acontecendo alguma coisa. Então você não crê coisa nenhuma e não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Pastor, você está indo contra as pessoas? Não. Eu estou indo contra aquilo que não está na Bíblia. Você tem que acreditar, você tem que crer. Você não pode criar, eu só creio se Deus fizer. Aí você está tendo a fé de Tomé, né? Lembra de Tomé? Tomé falou que ele tinha que ver para crer. Aí essa fé não adianta. Você tem que confiar, mesmo sem ver o que está acontecendo, tem que crer, pessoal. Amém? E crer com fé, e fé para vencer, tá? Continuando. Se quisermos receber o que a Bíblia promete, teremos de agir conforme as normas estabelecidas na palavra de Deus. É necessário crer que se fará o que, pessoal? O que falamos, né? O poder da palavra. No último parágrafo aí, diz assim: podemos dizer que crer é lutar contra as evidências, é acreditar que já está sendo feito aquilo que o quê? Que determinamos. É isso mesmo, pessoal. Você tem que crer nisso aqui em nome de Jesus. Amém? Quer aprender isso aqui, pessoal? Primeiro, segundo, terceiro e o quarto passo. Isso aqui é responsabilidade sua e minha. É a nossa responsabilidade. Deus não vai fazer por você. Quem está entendendo o pastor está pregando? Está entendendo? Deus não vai fazer isso aqui por você. É você que tem que fazer. Essa responsabilidade dos 4 passos são sua. E olha o 5º passo agora. Lembra que eu falei com vocês? Que os 4 passos dependem de você. Lembra que eu falei no início? Olha o 5º passo agora. 5º passo. Tudo o que disser, lhe será o quê? Lhe será feito. Ou seja, se você cumprir os 4 passos. Diz assim, ó. Tudo o que disser, lhe será feito. Marcos 11:23. Este passo não é nosso, mas é de quem, pessoal? Então não depende de você. Você entendeu isso aqui? Os 4 passos dependem de quem? Os 4 primeiros? De nós. E o último passo depende de quem agora? É de Deus. É Ele que vai fazer. Esse último passo aqui não depende de você. Agora depende de Deus. Se você cumprir os 4 passos que você foi ensinado, esse último passo aqui vai depender só de Deus agora. Irmãos, eu tenho certeza que Deus faz. Se você cumprir os 4 passos, Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Você tem que estar nessa fé, irmãos. Você tem que estar confiando em Deus. Como diz aqui, ó, este passo não é nosso, mas é do Senhor. Então são os 5 passos da vitória. Por isso que eu falei para você no início, que não são 5, são 4. Porque o 5º já é garantido. Os 4 também são garantidos, pastor. Sim, se você fizer como está falando. Aí vai ter garantia. É isso que está falando aqui. Vamos continuar? Diz assim, ó, este passo não é nosso, é do Senhor. Recordemos a nossa parte no processo do recebimento das bênçãos. Então vamos recordar aqui como é que foi os passos, tá, pessoal? Primeiro passo, está escrito aí. Precisamos ter o quê? Ter fé. Então você tem que ter fé em Deus. Você precisa ter fé em Deus. A certeza das coisas que se esperam em Deus. Só nele. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está Romanos 10:17. Segundo, pessoal, devemos agir-nos ao quê? Dirigimos ao problema. E com voz de quê, pessoal? Olha para mim aqui rapidinho, ó. Olha para mim, ó.
Como é que você tem que falar com o demônio? Demônio, sai da minha casa, por favor. É assim? Demônio, por favor, sai dele. É assim, pessoal? Como é que você tem que falar? Como é que é a autoridade, então? Quero ver quem é que sabe. Sai agora em nome de Jesus. Essa é a autoridade que Jesus te deu. E crê naquilo que você está falando, pessoal. Confia naquilo que você está dizendo. Esse aqui é o segundo passo que você tem que ter na sua vida. A voz de autoridade, irmãos. A voz de poder que há no nome de Jesus, tá? Diz assim, ó, ordenar que saia da nossa vida. Agora tá aqui, ó. Terceiro, vai dizer assim, ó, não podemos permitir que o nosso coração, o quê? Não pode permitir isso, irmãos. Você não pode ter dúvida no seu coração. O que você está aprendendo aqui hoje é um aprendizado para a vida toda. Para você ter fé. Aí diz o quarto passo. O quarto passo diz assim, ó. Precisamos crer que aquilo que falamos nos será o quê? Nos será feito. E então teremos a obra feita. Por quem? Certamente será pelo poder divino. Diga graças a Deus, irmãos. Irmãos, isso aqui, como diz os mais antigos, né? Como a minha avó fala, é batata. Esse estudo aqui é batata, irmãos. Batata em que sentido, pastor? De que vai dar certo, não tem como dar errado. Esse estudo aqui, isso aqui que você tem agora, é uma arma na sua mão contra o diabo, tá? Sabe o que vai acontecer? Olha pra mim aqui, ó. Muitos vão fazer assim, ó. E não vai levar isso aqui. Mas alguns vão pegar isso aqui e vão meditar nisso daqui, irmão. Isso aqui vai ser uma arma na sua mão contra o diabo. Se você colocar isso aqui, ó, em prática, o que você aprendeu, você vai ver muita coisa mudando na sua vida. Muita coisa, moço. Você vê o primeiro estudo é sobre determinação. Uma pessoa determinada é uma pessoa que recebe muita coisa. Até no nosso mundo aqui na Terra. Você vê uma pessoa que é determinada num trabalho. O que acontece? Um funcionário que é determinado, ele recebe as bênçãos. Daqui a pouco, quando você vê, o cara é gerente. Daqui a pouco, quando você vê, o cara é, sei lá, o dono da empresa, né? Daqui a pouco, quando você vê, ele está abrindo a sua própria empresa. Porque é uma pessoa determinada. Então, determinação para o crente é importante para você receber alguma coisa. Só que, ó, vou pegar só essa hora no pé de vocês. Teve gente que pegou o estudo, largou lá. Não leu quando chegou em casa. Não fez o propósito atrás para ver como é que tá a fé. É isso que eu estou te falando. De vez em quando a gente quer receber alguma coisa, mas a gente não quer se esforçar. Se esforce, irmão. A partir de hoje, você tem uma arma aqui na sua mão, aqui, ó, para ir contra as obras malignas em nome de Jesus. Amém, pessoal? Aqui embaixo, aqui para terminar, ó, a nossa posição de filhos de quem? De Deus. Diz assim, ó. A nossa posição como filho de Deus é altamente privilegiada. Nós fazemos o que, pessoal? Você tem que fazer diferença, hein, povo de Deus? A bênção de que precisamos depende não somente do Senhor, mas também de nós. É diferente, não é? Pois bem, a nossa responsabilidade aumenta à proporção que aprendemos a verdade. Agora que sabemos como fazer o poder do alto agir em nosso favor, não podemos ficar enganando-nos, tentando fórmulas mágicas inventadas por qualquer pessoa. Aquele que realmente quiser vencer tomará as suas decisões sobre o que a Bíblia revela, pois é a própria palavra que trará o que, pessoal? A libertação que ele deseja. E conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Está em João 8,32. Diga glória a Deus. Então é isso aqui, irmãos. É esse estudo aqui que vai fazer uma mudança na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém? É isso aqui, ó. É isso aqui que vai transformar a sua vida. É esse estudo aqui que vai fazer um milagre sobre a sua casa. Tá aqui, ó. O curso Fé do nosso missionário em nome do Senhor Jesus, tá? Ah, pastor, o curso Fé que vai mudar minha vida? Não, é o ensinamento. É como diz bem aqui na frente, aqui, ó. Vamos ler só aqui, pessoal. Bota aqui na frente assim, ó. Tá escrito assim, curso Fé, tá vendo? Só esse passo, os 5 passos da vitória. Aqui embaixo, aqui, ó. Olha o que vai dizer, olha o recado para você, ó. Por intermédio do profeta Oséias, o Senhor diz que a causa de seu povo está sendo destruído é a falta de quê?
de conhecimento. É isso aí, só isso. É por isso que muitos de alguns cristãos estão sendo destruídos, porque não conhecem as escrituras sagradas. Então, assim, é o curso Fé que vai mudar a sua vida? É. Mas não é esse papel aqui, é o ensinamento que está aqui em nome de Jesus. É isso aqui que vai mudar a sua vida a partir de hoje. Amém, pessoal? E eu tenho certeza que sua vida será transformada em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus que Ele merece. Graças a Deus.